João 6,1 diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Até aí, querido, só até o verso 13 já é o suficiente para nós entendermos algumas questões na palavra de Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar pelos irmãos que estão aqui e pedir para que o Espírito Santo possa comunicar com você toda a verdade, tudo que Deus tem no coração dele para as nossas vidas hoje. Amém? Pai, uma vez mais, ainda que de uma forma tão distante, nós, ó Deus, possamos, ó Pai, estar comunicando a Tua palavra. Eu rogo a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite e que a Tua palavra possa gerar em nós, ó Deus, o efeito que o Senhor desejou, ó Deus, gerar com ela no nosso coração, nas nossas vidas. Eu oro, eu clamo, ó Deus, eu suplico a Ti que, apesar de toda a dificuldade que nós estamos tendo para comunicar essas verdades hoje, ó Pai, que toda pessoa que esteja nos acompanhando aqui, os irmãos aqui presentes, ó Pai, todos nós possamos, Senhor Jesus, neste lugar hoje, recebermos uma revelação da Tua palavra, que venha nos despertar, que venha nos acordar, que venha nos fazer enxergar uma necessidade que há no Teu coração, e nós possamos nos colocar, ó Deus, no lugar que nos é devido, como igreja do Senhor, como reino do Senhor. Pai, que cada um dos meus irmãos estejam acompanhando nas suas casas, ó Deus, possam ser despertados, ó Deus, possam ser, ó Pai, cheios, ó Pai, do Teu Espírito por meio dessa palavra, que cative o coração de cada um de nós, ó Pai, que manifeste a cada um dos Teus filhos hoje, ó Pai, a Tua palavra, e ela possa nos, ó Pai, transformar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Aleluia. Amado, nós estamos hoje cultuando ao Senhor de forma remota. Nós estamos cultuando ao Senhor hoje com tanta dificuldade, né? Transmitindo, porque o Estado, na pessoa do governador, decidiu que a igreja ela não é essencial, não é uma atividade essencial
nesse tempo que nós estamos vivendo. Obviamente que eu discordo plenamente, e obviamente que não quero de forma alguma, com essa mensagem, dizer que a igreja não é essencial. Querido, a igreja do Senhor, em pleno gozo, em pleno exercício do seu propósito na terra, é a atividade mais essencial que existe nesse mundo para este momento. Entenda, a igreja, em pleno exercício do seu propósito, é a atividade mais essencial para esse tempo que nós estamos vivendo, para esses dias que nós estamos vivendo. Mas o tema da nossa mensagem é: será que estamos sendo essenciais? O tema da mensagem de hoje é: será que estamos sendo essenciais? Porque, volto a dizer, eu não quero de forma alguma dizer que a igreja não é essencial, mas o problema, e talvez por isso nós estamos hoje tendo que cultuar ao Senhor da forma que estamos cultuando, com o templo praticamente vazio, com exceção de nós aqui, o Ministério de Louvor, e com as portas fechadas, porque o problema está justamente em que a igreja não tem exercido o seu propósito e sido essencial. Porque a igreja é essencial, claro que é, ainda mais num tempo desse. Mas a igreja é essencial para esses dias quando ela está exercendo o seu propósito, quando ela está exercendo a sua verdadeira função nessa terra. Então ela se torna essencial. E o fato de que nós estamos vivendo esses dias de novo, né, em que e nada contra qualquer tipo de comércio, nada contra, mas o fato de que na concepção das pessoas, ou da grande maioria delas, ou pelo menos do Estado hoje, na pessoa do governador, considere uma padaria, um supermercado, um posto de gasolina mais essencial do que a igreja do Senhor, é no mínimo um absurdo. Mas não me surpreende que o Estado, que o governo de Pernambuco, que o governador de Pernambuco tenha tomado uma decisão como essa. Não nos é surpresa. Também não me surpreende o fato de que, mesmo nós vivendo, mesmo que estejamos vivendo num país denominado um país cristão, na sua grande maioria, é irônico até a gente pensar que em cada departamento público, em cada prédio público, existe lá uma cruz, ou um crucifixo, uma representação do cristianismo, como sendo o Brasil um país cristão. Mas é irônico que as pessoas que se denominam cristãs no Brasil, elas não tenham se manifestado com uma força maior, tá, pela abertura, pela permanência das igrejas abertas, ainda que com todos os protocolos. Mas ainda assim, ainda que o governo, né, daqui de Pernambuco, assim como de muitos outros estados, tenham tomado essa decisão, né, de não classificar a igreja como essencial, e ainda que isso não tenha sido protestado pelo país que se diz cristão, isso não me surpreende, isso não me
me afeta, digamos assim, isso não nos surpreende. Mas o que é realmente intrigante, o que realmente é surpreendente, é ver que há uma igreja que, na sua grande maioria, quando um Estado a classificou como não essencial para esses dias, para esse tempo, essa igreja, na sua grande maioria, ainda que alguns líderes tenham feito protesto aqui, protesto ali, mas, querido, a igreja do Senhor, só no estado de Pernambuco, a igreja, e eu não estou falando eu estou falando só da protestante. Só um segundinho, viu, querido? Porque alguém está passando um carro aqui, o som. Está passando ou passou? Só Jesus, meu querido. E aí, tá dando para me ouvir? Ele está aí perto? Está saindo? Lá o carro? Vê aí, porque deve estar perto aí, o áudio na saída. Só um minuto, meu querido. Tem um irmão aqui que decidiu botar um carro de som na frente da igreja. Só abre meia porta para ver, por favor. Saiu. E aí? Chat é o meu contra-regra aqui, tá? Eu não estou vendo vocês, ele está me dizendo como é que tá as coisas aqui. Se a gente pode continuar. Quantas pessoas estão? Pode continuar? Beleza. Como eu estava dizendo, querido, as pessoas aí fora, o Estado, o governo, não considerar a igreja como um serviço essencial para esses dias, não me surpreende, isso não me deixa preocupado, até porque, né, ainda que seja irônico da parte deles, se dizerem um país cristão, colocarem uma cruz nas prefeituras, nas câmaras municipais, nos prédios públicos, se você observar, tem lá uma cruz, tá? Porque se denomina um país cristão. Mas o fato deles não protestarem neste momento de que a igreja não é um serviço essencial e não haver protesto por parte deles não me surpreende. O que me surpreende, querido, é considerando a igreja evangélica em Pernambuco, em outros estados, tá? Que também estão nesse exato momento passando pelo que nós estamos passando, tá? E ver a grande massa do povo de Deus aceitar, sabe, concordar com esse tipo de classificação por parte do governo, tá? Mas aí talvez você vai dizer, mas pastor, o que a gente pode fazer? Querido, você pode fazer muita coisa. Eu não estou dizendo que você tenha que bater na porta de ninguém,
nem tentar obrigar ninguém, né, a fazer com que ele mude de ideia e as pessoas reconheçam a igreja como essencial, né? Mas, querido, quando eu lembro que alguns anos atrás, que alguns meses atrás, eu me lembro de ver muitos crentes nas eleições presidenciais. Meu irmão, eu lembro de ver crente publicando todos os dias republicava uma foto, levantava uma hashtag, compartilhava vídeo contra determinado político, a favor de determinado candidato, contra determinado candidato. Eu me lembro que nas eleições presidenciais o povo cristão se levantou para colocar o atual presidente, lá defendendo, publicando, sabe, compartilhando nas redes sociais, fazendo camisas. As pessoas e os cristãos católicos, evangélicos, eles defenderam de forma veemente, colocaram aquilo com uma força, né? Suas redes sociais se transformaram. Não foi à toa que o atual presidente, ele foi eleito e a propaganda política dele foi pela internet, onde as pessoas protestavam contra o atual governo. E muitos, não poucos, uma imensa maioria era formada desses que protestavam, eram crentes, que moviam suas redes sociais, que republicavam a favor de tal candidato e contra outro candidato. A maioria é crente, muitos católicos também. E nos últimos meses aí a gente viu, nas eleições municipais, quantos crentes, mesmo em pandemia, mesmo enfrentando uma pandemia, iam para a rua, iam atrás de comício, e atrás disso, e atrás apoiando o vereador, o prefeito tal, e as pessoas se mobilizando por algo que elas acreditavam. E eu não estou aqui para julgar quem fez isso. Eu só estou apenas, querido, enfatizando o fato de que agora, quando o Estado fecha a igreja, e quando eu digo fecha a igreja, querido, eu estou falando de mas pastor, fechou outras atividades também. Mas nós temos que entender uma coisa: a igreja não é como qualquer outra atividade. A igreja, no seu pleno, volto a dizer isso para que entre no seu coração, a igreja, no seu pleno exercício do seu propósito nessa terra, é a atividade mais essencial que o mundo precisava agora, de oração, do povo de Deus clamando, do povo de Deus agindo. Mas a grande questão que me intriga, a grande questão que me deixa preocupado, é com o conformismo com o qual a grande massa da igreja aceitou essa classificação de não essencial. Isso me faz pensar, querido, que talvez nós estejamos, na verdade, não sendo essenciais. Isso me faz pensar, querido, que talvez realmente nós não estejamos sendo essenciais. Volto a dizer, a igreja é essencial, mas o problema está justamente no fato de que quando a igreja deixa de cumprir o seu propósito, quando a igreja deixa de fazer a diferença, quando a igreja deixa de exercer o seu papel neste mundo, nessa sociedade, não é à toa que a sociedade não tenha protestado em favor da igreja. Não é à toa que a sociedade considere o papel da igreja não tão relevante assim, e que ela seja apenas mais uma atividade social como qualquer outra.
que ela não tenha o poder que ela tem. Mas a sociedade a gente descarta. A sociedade está perdida, o mundo está perdido. Mas o que realmente me preocupa é ver muitos cristãos aceitando isso, aceitando serem chamados nesses dias e classificados nesses dias como não essenciais. Essa semana o Espírito Santo me constrangeu e eu me envergonhei. E eu falei comigo mesmo, eu pensei: Senhor, que vergonha para a igreja da nossa geração. Por que vergonha, pastor? Porque a igreja primitiva, a igreja dos primeiros anos, ela era também perseguida. Suas portas eram fechadas, arrombadas. Cristãos perseguidos, assassinados muitas vezes. Mas sabe por que eles eram perseguidos? Porque eles incomodavam o Estado. Porque o Estado tinha medo deles. Porque o Estado tinha medo de perder o poder para a igreja. Porque a igreja movia o sobrenatural. Porque a igreja era uma mão que socorria o órfão, a viúva. Porque a igreja era uma igreja que pegava o que tinha e vendia e repartia com todos, para que ninguém tivesse necessidade alguma. Era a igreja exercendo o seu papel. Era a igreja desenvolvendo sua essência. E ela era tão essencial, fazia tanta diferença na sociedade, que o Estado, que o império, que a monarquia se incomodava e ia perseguir a igreja. Mas hoje nós temos as nossas portas fechadas pelo contrário, pelo oposto. Porque nos tornamos, abre aspas, tão inúteis, nos tornamos tão insignificantes, fazemos tão pouca diferença, que um posto de gasolina é mais importante do que a igreja. Que uma lanchonete, uma padaria, um restaurante, sabe, outras atividades são mais importantes do que a igreja. Porque por algum motivo a igreja é vista, e não apenas aos olhos das pessoas, mas o que me preocupa, pelos olhos do próprio crente, pelos olhos da própria igreja, apenas como um clube social, como um lugar de se passar tempo, como um lugar de show, onde as pessoas podem ouvir boa música, as pessoas podem ter algum entretenimento. O meu medo é que nós tenhamos nos tornado, para nossa vergonha, porque, como diz o pessoal, Paulo, Pedro e os outros apóstolos, que foram perseguidos porque suas famas, as igrejas no passado, e a fama, e a autoridade, o poder com que elas se moviam na sociedade incomodava as autoridades, e elas tinham medo da igreja. Paulo, Pedro, os outros apóstolos devem estar se revirando no túmulo, como o pessoal gosta de dizer, vendo que hoje nós temos a nossa porta fechada pela nossa falta, pela nossa ausência, pela nossa indiferença. E aí talvez você que é um mero cristão, alguém que aceitou Jesus, e
e 2, 3 vezes por semana senta no banco de uma igreja, você pode se perguntar: mas pastor, que diferença eu posso fazer? Como eu posso ser diferente? Como eu posso causar um efeito onde eu possa fazer a diferença? Eu sou tão pequeno, eu não posso fazer muita coisa. É engraçado que quando foi para eleger o presidente, os governantes, esses mesmos que se dizem pequenos sem poder fazer muita coisa, ficava lá na internet, no celular, compartilhando, republicando. Mas talvez você venha dizer: olha, eu não posso fazer muita coisa. Foi por isso que nós lemos o capítulo 6 de João. O capítulo 6 de João narra o episódio em que Jesus está ali com uma multidão, e a Bíblia diz que eram quase 5.000 homens, sem falar mulheres e crianças. E olha que naquela época existia muitas famílias com vários filhos. Vamos colocar uma média de 4 pessoas por cada homem. Nós estamos falando de pelo menos quase 20.000 pessoas. Mas ainda que estivessem 5.000 pessoas, quase 5.000, eles chegam ali no fim daquele dia, depois de terem andado com Jesus, eles chegam ali naquele lugar, longe de tudo, um lugar meio deserto. Eles não tinham para onde ir comprar comida e nem tinha dinheiro para que eles pudessem, para que os discípulos fossem comprar comida. E ali Jesus experimenta Filipe e diz: e agora, o que a gente vai fazer? Então André, a Bíblia diz, no verso 8 do capítulo 6, a Bíblia diz: e um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui quantos rapazes? Quantos rapazes? Olha aí, João capítulo 6, verso 9. André vira para Jesus e diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Aqui nós vemos, querido, que um rapaz com os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos, era só aquele pouquinho que ele tinha. Era só aquilo que ele tinha. E diante do problema, da problemática toda, era insignificante o que aquele rapaz tinha. Ele era um só e ele tinha pouquíssima coisa. Tá? Mas entenda, quando aquele rapaz pegou o que tinha e colocou à disposição de Deus, quando aquele rapaz colocou o que tinha nas mãos do Senhor, Deus supriu a necessidade de todas aquelas pessoas que estavam ali. Deus mudou, Deus fez aquele rapaz, aquele mero menino, com aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, fez a diferença na vida daquelas pessoas. Ele foi essencial. Sabe por quê, querido? O que você tem pode ser pouco, mas à disposição do reino, à disposição do seu próximo, se torna essencial e faz diferença. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente muitas vezes realmente se conformou em não ser essencial, em não fazer a diferença. E talvez a sociedade que se diz cristã, talvez os nossos irmãos em Cristo, eles realmente considerem, e por isso
isso não protestam, consideram a igreja não essencial. Por quê? Porque ela não tem sido essencial. Ela é essencial, mas é essencial quando exerce o seu propósito. Quando a igreja é essencial? Quando, mesmo tendo pouco, ela não deixa um missionário lá no campo passar fome. Porque aquele missionário, quando recebe a oferta da igreja, a sua ofertinha, que você considera não ser essencial, mas que somada a outra ofertinha do teu irmão, e a outra ofertinha do teu irmão, e a outra, e a outra, e a outra, vai ajudar o missionário, vai alcançar aquela família, daquele missionário na África, naquele missionário no Oriente Médio, naquele missionário na Índia. E essa família vai ficar de pé, e essa família vai pregar o Evangelho, e por causa da sua ofertinha, milhares de pessoas vão ser impactadas. Nós nos tornamos essenciais quando levantamos alimentos, cesta básica, para fazer a diferença numa família. Nós nos tornamos essenciais quando nos levantamos a orar, quando fazemos uma oração por alguém que esteja precisando, quando dizemos para alguém: olha, eu vou orar por você. Nos tornamos essenciais quando nos dispomos, ainda que seja por uma mensagem de texto, ainda que seja por um áudio pelo WhatsApp ou pessoalmente, nós temos uma mensagem de consolo para alguém que está sofrendo. Porque a gente vê os outros sofrendo e a gente é incapaz muitas vezes de enviar uma mensagem e dizer: olha, eu estou aqui se você precisar. E ainda que você não possa estar fazendo muitas, você se torna essencial visitando alguém, só para dizer, ainda aqui no portão, para aquela pessoa: você é importante para mim. Sabe que nós nos tornamos essenciais quando nós, com muito amor, puxamos a orelha, repreendemos, exortamos quem tem que ser exortado. Quantas vezes a gente vê os nossos irmãos, quantas vezes a gente vê as pessoas do nosso lado, quantas vezes a gente vê as pessoas da nossa casa fazendo errado, e a gente diz: eu não tenho nada a ver com isso. A gente sabe que aquela ação errada vai gerar uma consequência, vai muitas vezes trazer o divórcio daquela família, vai muitas vezes acabar com o casamento daquela pessoa, vai trazer uma infinidade de problemas. Só que a gente, na nossa cabeça, a gente acha que eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho que cuidar da minha vida, eu não tenho que puxar a orelha de ninguém. Nós deixamos de ser essenciais. Nós deixamos de ser essenciais quando deixamos de falar a verdade para quem tem que ouvir a verdade. Nós deixamos de ser essenciais quando deixamos de dar carinho a quem precisa do nosso carinho. Nós deixamos de ser essenciais dentro da nossa casa. Nós deixamos de ser pais essenciais para os nossos filhos. Nós deixamos de ser mães essenciais para as nossas famílias. Deixamos de ser maridos e esposas essenciais. Então, se nós existimos e se não existimos, tanto faz. Meu amado, entenda: se cada crente estiver determinado em ser essencial na sua família, essencial na sua igreja, fazendo a diferença na sua cidade, provavelmente, se cada crente estivesse sendo essencial dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, fazendo a diferença na sua igreja, fazendo a diferença na sua sociedade, provavelmente o governo não teria tanta facilidade de tomar uma decisão como essa, em fechar as portas da igreja.
por um motivo digno, como o da igreja primitiva, com medo da igreja, com medo de perder o poder para a igreja, com medo da igreja assumir, porque antes tivessem fechado as portas das igrejas por medo, mas fecharam porque nos consideram insignificantes. E a questão que me faz refletir nessa noite é: será que não temos sido insignificantes? Insignificantes dentro de casa, insignificantes dentro do casamento, insignificantes dentro do nosso trabalho, insignificantes dentro da nossa faculdade, insignificantes. O apóstolo Pedro, ele vai dizer no capítulo 3, no verso 15, eu não sei como é que está a minha hora aqui. Quem tem noção aí de quanto tempo eu estou pregando? Uns 40? Se cair aí a gente volta, tá? O apóstolo Pedro diz na primeira carta, 1 de Pedro, no capítulo 3, verso 15, ele diz assim, presta atenção: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Verso 16, presta atenção: tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos, envergonhados, os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Olha o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, santifiquem o coração de vocês, se preparem, falem da fé de vocês para as pessoas, tenham uma consciência pura, santa, andem em justiça. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, temam ao Senhor, façam o papel da igreja, ande em santidade, pregue a palavra de Deus, ande em pureza. Porque quando as pessoas tentarem falar mal de vocês, tentarem falar mal da igreja, dizendo que vocês são malfeitores, ou seja, que vocês não fazem nada de bom, mas apenas o mal, porque é isso. Entenda, quando o Estado vem e diz: fechem as portas da igreja, por quê? Porque a igreja está fazendo mal nesse momento de portas abertas. A igreja está proliferando o Covid. Mas é engraçado, a igreja está de portas abertas desde o ano passado, e o número não aumentou. Mas abriram os restaurantes, abriram os bares, abriram um monte de outras atividades, e o número subiu. Mas essa não é a questão. A questão é que a Bíblia diz, Pedro está dizendo: olha, guardem, zelem do bom procedimento de vocês, para que quando falarem mal de vocês, eles se sintam envergonhados, eles se sintam confundidos quando blasfemarem de vocês e dizerem: a igreja não é essencial. Eles sejam envergonhados, porque enquanto eles estão dizendo a igreja não é essencial, a igreja está se manifestando essencial, a igreja está se mostrando essencial. Pedro está dizendo o seguinte: olha, vocês têm que se portar de uma forma, ter uma conduta de vida que faça com que quando as pessoas falem ou tentem falar mal de vocês, eles se envergonhem e se sintam envergonhados, porque estão mentindo ao respeito de vocês. Vocês não estão fazendo mal, mas estão fazendo bem. Que quando digam que a igreja não é essencial, digam isso com tremor, esperando um protesto da sociedade, um protesto da própria igreja. Digam isso com medo.
e se sintam envergonhados. E ele vem e diz no verso 17: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus o que é assim, do que fazendo mal. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, seria melhor que fôssemos perseguidos, que tivéssemos as portas, a tentativa das portas fechadas, justamente pelo contrário, porque fazemos o bem e eles têm medo disso, medo do poder da igreja. Melhor é que a nossa perseguição fosse pelo medo que eles têm do bem que fazemos, do que por nos achar malfeitores para esse tempo, por considerar que a igreja faz mais mal neste momento do que bem, de portas abertas. E eles estariam com medo, eles teriam vergonha se a igreja de fato estivesse exercendo o seu papel. Porque muitos de nós não estamos exercendo o papel, eles têm a maior facilidade de fechar as igrejas. Eles dão uma ordem dessa sem medo nenhum. Porque o crente nem para protestar na internet ele faz isso. Ele tem sua igreja fechada. Nem protestar na sua rede social ele protesta. Quanto mais fazer uma oração para o irmão precisa, ofertar para o missionário precisa, ajudar quem está passando por dificuldade, que é o papel da igreja. Se estivéssemos fazendo essas coisas, a própria sociedade, querido, viria e falaria assim: de forma alguma, não vai fechar a igreja. Ainda em Pedro, na primeira de Pedro, no capítulo 2, no verso 11, ele diz assim: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais, ou seja, se afaste das concupiscências carnais, dos desejos da sua carne, que combatem contra a alma. Verso 12: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, olha aí mais uma vez, naquilo que falam mal de vós como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Pedro vira para a igreja e fala bem assim: olha, se afaste do pecado, se afaste dos desejos da sua carne, viva de forma honesta entre os gentios, viva de uma forma a fazer boas obras, para que os gentios vejam. Jesus disse: olha, que os homens vejam a vossa luz e glorifiquem o Pai pelas boas obras de vocês. O mundo, a sociedade deveria estar vendo as nossas boas obras. O Estado deveria reconhecer as nossas boas obras. Eu não estou dizendo que não fazemos nenhuma, mas fazemos muito pouco, perto do que poderíamos fazer. Eu não estou dizendo que a igreja não faz nada, mas poderíamos fazer muito mais, e não estamos fazendo. Sabe por quê? Porque Pedro está dizendo que a sociedade, ao observar as nossas boas obras, no dia da visitação, qual é esse dia da visitação? O dia da volta de Cristo. Pelas boas obras que há em vós, no dia da visitação, eles observem e glorifiquem a Deus. Sabe o que Pedro está dizendo? Que nós como igreja temos uma missão. Que missão é essa, pastor? Fazer as boas obras que Deus nos chamou para fazer, de uma tal forma que quando Jesus vier e arrebatar a igreja,
as pessoas venham a glorificar a Deus, dizendo: Deus, agora que a igreja já não está no nosso meio, agora nós podemos ver quanta diferença ela faz no nosso meio. Você está vendo isso aqui? É isso que Pedro está dizendo. Presta atenção, verso 12: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, venham a glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ele está dizendo, em outras palavras: olha, a igreja, quando sair deste mundo, quando sair dessa terra, tem que deixar saudade. As pessoas têm que, quando a igreja for arrebatada, elas têm que olhar e pensar bem assim: como era bom ter esse povo entre nós, porque era um povo bondoso, era um povo amável, era um povo justo, e era bom tê-los no nosso meio. E agora que eles não estão aqui, nós sentimos. Será que nós, se fôssemos arrebatados hoje pela graça e misericórdia do Senhor, será que o mundo ia sentir a nossa diferença? Será que o mundo ia sentir a nossa diferença? A nossa ausência, obviamente, eles sentiriam. Onde é que está esse povo? Mas nós fazemos tanta diferença assim na nossa sociedade, ao tal ponto em que nós, estou falando de você, não pense em grupo agora, não pense em grupo agora, pense como indivíduo. Se você fosse arrebatado, as pessoas iriam dizer: como é bom, como era bom ter esse irmão, como era bom ter essa mulher na nossa rua. Ou eles vão dizer: graças a Deus que ela sumiu daqui. Se você fosse arrebatado, seus parentes iam dizer: como era bom ter esse nosso primo, esse nosso irmão aqui, porque ele era bondoso, era justo, era amável. Ou eles vão dizer: foi tarde. Quem está me entendendo? Querido, nós precisamos ser essenciais, como Abraão foi para Ló. Abraão intercedeu por Ló diante de Deus. Nós precisamos ser essenciais, como Daniel foi para a Babilônia, porque Daniel foi um homem sábio na Babilônia. Nós precisamos ser essenciais, como Davi foi para Israel, um guerreiro, um rei, um governante, uma autoridade. Nós precisamos ser essenciais tanto quanto José foi para o Egito e para a sua família. Nós precisamos ser essenciais como Eliseu foi para Naamã, um agente de Deus para curar ele. Nós precisamos ser essenciais como aquelas mulheres que com os seus dinheiros, com o seu salário, sustentavam o ministério de Jesus. Nós precisamos ser essenciais como Paulo e as suas cartas foram para as igrejas. Nós precisamos ser essenciais como aquele rapaz, como aquele menino foi para aquela multidão que caminhava com Jesus. Amém? Nós precisamos ser essenciais. Nós precisamos fazer a diferença onde a gente está. Nós precisamos fazer a diferença onde a gente está. Nós temos que deixar de ser um clube social. E a cidade onde nós vivemos tem que parar de nos ver como um clube social. E começar a ver a igreja agindo, a igreja fazendo a obra que ela precisa fazer, de orar, de interceder, de pregar, de socorrer quem precisa, de aconselhar quem precisa.
nós precisamos fazer a diferença. Se eles vão reconhecer ou não, não importa. O que importa de verdade é a nossa consciência para com Deus. O que importa de verdade é a nossa consciência para com Deus. Talvez, ainda que façamos tudo, o Estado nunca venha reconhecer que a igreja é tão essencial assim. Mas ao menos uma coisa vai acontecer: quando a igreja subir, quem ficar vai glorificar Deus, dizendo: era realmente bom tê-los aqui. Eles nos socorriam, eles nos ajudavam, eles nos aconselhavam, eles eram uma bênção na nossa vida, e glória a Deus, como era bom tê-los aqui. Nós temos uma missão: deixar neste mundo, nessa sociedade, saudade de nós. Que eles percebam quanto essencial a sua igreja é. Amém? A igreja é essencial. Você é essencial. Se você exerce o seu papel na sociedade, como igreja do Senhor, como um agente do Senhor, do reino de Deus nessa terra. Amém? Eu quero orar para que essa palavra, mais uma vez, ela transforme a sua vida. Que você possa, a partir do entendimento de que você precisa fazer a diferença, você precisa abraçar as oportunidades. Seja a oportunidade de estar orando por quem está doente, seja a oportunidade de estar dando uma palavra de consolo para quem precisa, sendo a oportunidade, querido, de socorrer alguém que está precisando de alimento, sabe? Seja a oportunidade de você ofertar na vida de um missionário da igreja. Abrace a oportunidade. Abrace cada oportunidade. Onde você estiver aí, na sua casa agora, aqueles que estão comigo, ainda, peço que você feche os seus olhos.